O quinto filme de Transformers está chegando, o quinto filme Transformers: O Último Cavaleiro. No meio de tantas explosões e robôs, essa franquia que surgiu lá nos anos 80 se tornou uma das mais importantes do cinema mundial depois que chegou nas mágicas mãos de Michael Bay. Nesse Omelete TV vamos mostrar como esses robôs nasceram como uma linha de brinquedos, ganharam o próprio quadrinho, viraram uma série animada e tiveram um derivado até finalmente se tornarem estrelas milionárias do cinema de Hollywood. Tudo começou lá nos gloriosos anos 80. Os representantes da Hasbro foram para Tokyo Toy Show, uma mega exposição de brinquedos lá no Japão, procurando por algumas ideias para levar lá para os Estados Unidos. E claro, todo o Ocidente. Das bilhões de coisas incríveis que eles viram por lá, a que mais chamou a atenção dos executivos foi um brinquedo criado pela Takara, que tinha 3 linhas de robôs que se transformavam em carros, armas, monstros e dinossauros. E aí a Hasbro foi lá e comprou todos os direitos para produzir e decidiu lançá-los com o mesmo nome que eles tinham no Japão: Transformers. Naquela época, a companhia já contava com uma parceria com a Marvel, que tinha lançado um quadrinho de comandos em ação e que foi um baita sucesso, e aí chamou a atenção da Casa das Ideias para criar uma história para essa nova linha de brinquedos com robôs, garantindo aí a exclusividade para ele nos quadrinhos. E com isso, os personagens da Marvel, como Homem-Aranha, que na época já usava o seu uniforme preto, chegaram até a fazer um crossover com os Transformers. Nessa história, o Peter Parker vai até Oregon para conseguir tirar algumas fotografias dos Decepticons, e aí ele acaba se unindo aos Autobots para conseguir salvar um dos robôs que foram raptados pelos Decepticons. Depois dos quadrinhos, foi a hora de Transformers chegar à televisão para de uma vez por todas dominar os holofotes daquela época. A animação Transformers rapidamente foi confirmada como uma série e introduziu diversos brinquedos que viriam a ser lançados lá no futuro, como os Dinobots, os Insecticons e os Constructicons. Mas nenhum deles, ninguém, foi tão grande quanto o líder dos Autobots, o Optimus Prime. E você sabe qual é a história do Optimus Prime? Oh, no. Então, seguinte, ele é um Autobot, o líder dos Autobots, na verdade. Ele também é um herói que deixou seu planeta natal, Cybertron, para encontrar novas fontes de energia para salvar o seu povo. Mas aí, ele acabou caindo na Terra depois de guerrear contra os Decepticons, que são os vilões da série e que queriam dominar Cybertron. Depois dessa batalha, todos eles ficaram meio que offline por mais de 4 milhões de anos, acordando quando? Lá nos anos 80, na Terra. E aí depois que todo mundo acordou, é o momento onde Transformers realmente começa. Os vilões ficam tentando saquear as fontes de energia para a Terra e os Autobots lutam ao lado dos seres humanos para conseguir proteger o mundo dos Decepticons. Essa primeira temporada teve 13 episódios e o sucesso foi tão grande que a segunda temporada produziu 49 episódios, tornando essa série semanal. Nessa temporada a gente vê a história explorar ainda mais os personagens que já eram conhecidos e também ter a liberdade de criar o primeiro herói exclusivo do desenho, o Alpha Trion. E a gente viu também as primeiras Transformers, a Elita One, Chromia, Firestar, Moonracer, Greenlight e a Lancer. Mas uma das coisas mais marcantes da segunda temporada de Transformers foi a história de Cybertron e a origem secreta do herói Optimus Prime. A origem do Optimus Prime foi contada da seguinte maneira: em um futuro bem distante, Megatron se vê ameaçado pela existência dos Aerial Bots, e aí ele pede uma ajuda para o Shockwave, que é um de seus capangas, para construir uma máquina do tempo para ele poder voltar lá e se livrar deles. Lá no passado, quando ele consegue voltar, ele encontra um robô chamado Orion Pax, ou Orion Pax, que é um simples operador de docas indefeso, um cara que não importa muito e vivia na época pacífica de Cybertron. E aí o Megatron se encontra com ele e exige para usar uma das docas onde ele está trabalhando. Os dois lutam e o Orion acaba seriamente ferido pelo vilão, que acaba roubando todo o estoque de energia que tinha lá na doca que o Orion estava trabalhando. Depois de ficar super machucado, o Orion Pax é levado lá para o Alpha Trion, o antigo Autobot, e aí ele é reconstruído em cima de uma base de um robô de batalha. E é nessa hora que ele se torna o Optimus Prime, o primeiro guerreiro Autobot e também
o líder da resistência contra os Decepticons. A série foi produzida até mais ou menos 1987, mas continuou sendo exibida nos Estados Unidos até o meio dos anos 90, quando aí uma nova animação chegou às telinhas. Será que você conhece essa? Chama Beast Wars. E aí foi que a coisa ficou animal de verdade. A história se passa 300 anos depois da Grande Guerra de Cybertron e apresentou os Maximals, que eram animais e robôs liderados pelo gorila Optimus Primal, e os Predacons, liderados pelo dinossauro Megatron. Na época, as animações em 3D não eram tão comuns na televisão, e apesar de hoje a gente olhar e achar meio tosco, o seriado lá naquela época foi um marco para a televisão e para os efeitos visuais que a gente podia ver ali, ganhando inclusive um Emmy pelas suas realizações em animação, mas não é só o visual da série que era muito legal pra época, a história também era bem legal. Esses protagonistas que a gente conhece, na verdade são descendentes diretos dos originais, o Optimus Prime e o Megatron. E aí depois a gente descobre que as naves deles acabaram entrando num portal do tempo e voltaram pra Terra pré-histórica. E aí eventualmente lá no futuro da série a gente vê o Primal se encontrando com o verdadeiro Optimus Prime em seu estado offline. E aí acaba que a galera do Beast Wars reconstrói o Optimus Prime. Depois de Beast Wars, a gente teve várias séries derivadas que não fizeram tanto sucesso assim lá nos anos 2000 mais ou menos, como o Beast Machines, o Transformers Robots in Disguise, Transformers Armada, Transformers Energon e também Transformers Cybertron. E nesse momento meio ruim, digamos assim, da franquia, foi que surgiu Michael Bay. Em 2007, o diretor se reuniu com Steven Spielberg, um dos maiores cineastas de todos os tempos, e eles dois começaram um novo capítulo na franquia. Transformers, simplesmente Transformers, foi a primeira versão live action com atores que trouxe os robôs para o século XXI. A história focava na relação do garoto Sam, interpretado pelo Shia LaBeouf, com seu carro, que era um Camaro antigo, que depois veio a se tornar o Bumblebee. Michael Bay fez várias adaptações para atrair uma nova audiência. E aí, o Optimus Prime, por exemplo, se tornou um caminhão super tunado. Além disso, uma das exigências do Michael Bay foi fazer com que a transformação dos robôs fosse algo muito mais complexo do que a gente via nos desenhos e nos brinquedos. E aí, cara, você vê 1 milhão de detalhes na hora que aquele carro se transforma num robô gigante. E todo mundo, não só os fãs da franquia antiga, mas os novos fãs, sempre encheram os olhos na hora de ver uma transformação desse tipo. E é bom dizer que todo esse trabalho foi premiado com uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais, e sempre Transformers ganha algum prêmio técnico quando ele é lançado nos cinemas. O primeiro filme custou 150 milhões de dólares e arrecadou mais de 700 milhões de dólares ao redor do mundo, e aí ele garantiu o lugar dos robôs gigantes no cinema. Com isso, as sequências eram inevitáveis e poucos anos depois chegaram às telas Transformers: A Vingança dos Derrotados e Transformers: O Lado Oculto da Lua, que juntos arrecadaram quase 2 bilhões de dólares. A primeira franquia, que era focada em Sam Witwicky, chegou ao final com Shia LaBeouf abandonando a série completamente e deixando o futuro meio que incerto. Quando acabou o terceiro filme, não dava pra entender direito pra onde os filmes iam. Mas aí, o Michael Bay decidiu chamar o Mark Wahlberg e aí decidiu apresentar um novo mundo dos robôs no cinema. A gente teve meio que um reboot com o quarto filme. E esse quarto filme revelou novos Transformers e introduziu os Dinobots. Além disso, esse foi o primeiro longa produzido em parceria com uma produtora chinesa, a China Movie Channel, e por isso contou com grandes nomes do cinema local, como a Li Bingbing, e também levou a história, a trama do filme, pra China. O resultado não podia ser diferente. O filme foi um sucesso absoluto na China, que é a segunda maior bilheteria do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E aí Transformers: A Era da Extinção se tornou naquela época a maior arrecadação da história do país, com 320 milhões de dólares. Arrecadando mais inclusive do que a bilheteria nos Estados Unidos, onde ele fez 245 milhões de dólares. Agora, nesse mês, nós teremos a estreia de Transformers: O Último Cavaleiro, o quinto filme da franquia, que estreia no Brasil, e o diretor Michael Bay promete que esse será o seu último trabalho com os robôs gigantes. Mas a gente já ouviu essa história outras vezes e a franquia com certeza está longe de acabar, com
ou sem o Michael Bay. Além de algumas continuações bem prováveis, esse universo de Transformers no cinema vai ser expandido para filmes derivados e com um provável filme solo do Bumblebee, que deve chegar aos cinemas em 2018. Mas nós ainda estamos em 2017 e no dia 20 de julho vai chegar aos cinemas Transformers: O Último Cavaleiro, que vai trazer novos robôs e uma batalha épica entre Optimus Prime e Bumblebee. Além disso, a gente vai ter personagens novos, personagens humanos novos. Um deles é interpretado por um dos atores mais respeitados do cinema, o Sir Anthony Hopkins, e também uma novata que está arrebatando corações, que é a Isabella Moner, que vai ser uma das principais estrelas dessa nova fase de Transformers. E a gente também vai saber muita coisa sobre a história secreta, o passado dos Transformers na Terra. Será que a gente vai ver alguma ligação com a série de TV, com a animação que a gente acabou de falar aqui sobre os segredos de Transformers? A gente só vai conseguir descobrir isso no dia 20 de julho, quando o 5º filme da franquia Transformers vai chegar aos cinemas. Se você puder assistir esse filme em 3D em IMAX, é a recomendação que a gente faz aqui no Omelete. Então deixa aí nos comentários o que você está esperando desse novo filme da franquia e também o que você mais gosta na série até aqui. Seja a série animada, seja os games, seja os quadrinhos ou mesmo os filmes que agora estão nos cinemas. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e tocar o sininho para receber as notificações. Valeu!